Queridos irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligardes na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Vem Espírito, Vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos de novo. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Amém. Queridos irmãos, hoje então celebrando Pedro e Paulo, os dois pilares da igreja, o Salmo responsorial nos leva então a refletir: de todos os temores me livrou o Senhor Deus. O Salmo vai nos mostrando, o salmista, que o Senhor é esse Deus providente na vida então do salmista e na vida do povo de Israel. O salmista então ele vai cantando que então para contemplar a face do Senhor, porque o Senhor então ele nos ajuda a cada instante, nos tira então do cativeiro, nos dá então luz, caminha conosco e nos faz capaz. E o salmista nos ajuda então falando que o anjo do Senhor ele vem acampar ao redor dos que o temem. O anjo do Senhor então ele não abandona então os filhos de Deus. É por isso que então Atos dos Apóstolos nós vamos ver aqui a passagem que relata a libertação milagrosa de Pedro, por intervenção divina. Pedro então que confia no Senhor. Pedro então que deposita o seu coração no coração de Jesus, confiando então no bom mestre de Nazaré, seguindo então os conselhos do bom mestre de Nazaré, acreditando que o Senhor, que Deus é a potência que liberta então
todos os seus filhos do cativeiro. E então a libertação milagrosa de Pedro nos ajuda a refletir hoje aonde nós estamos pondo a nossa confiança, aonde nós estamos depositando o nosso coração, aonde então nós estamos colocando o nosso coração. Pedro, mesmo no cativeiro, ele coloca então um coração em sintonia com o coração de Jesus. E o Senhor então, ele quebra as correntes, e o Senhor então abre as portas da prisão, e o Senhor então honra a fé de Pedro. Honra a fé de Pedro, mostrando que é necessário a oração, é necessário então conectar o nosso coração com Deus. E só conseguimos isso através da oração, um exercício diário em que eu vou rezar a minha vida, eu vou rezar a minha história, eu vou rezar todas as situações que eu vivo, junto com o coração de Jesus, depositando tudo no coração de Jesus. Coração amantíssimo que nos ama, coração amantíssimo que nos pede a cada instante a mudança de vida, a conversão para caminharmos. Pedro, então, ele acredita na esperança que é, então, o próprio Cristo, e coloca em exercício a sua fidelidade, a fidelidade, então, de divulgar o Evangelho, aonde o Senhor o mandar. E Atos dos Apóstolos também vai mostrando, então, a igreja que reza incessantemente por Pedro. A igreja, então, reza por Pedro. A igreja coloca, então, o seu coração em sintonia com o seu pastor. Coloca o seu coração em sintonia com aquele que iria guiar os seus. Sendo, então, discípulo do Mestre, tendo então as chaves, considerado então pedra para sustentar os seus irmãos na fé. Como o padre sustentar? Dando testemunho daquilo que ele acredita, dando testemunho então do mestre que ele conviveu, dando testemunho então das atitudes de Jesus que ele viu, que ele ouviu, dando testemunho então da misericórdia de Jesus. Misericórdia essa que nos alcança, misericórdia essa que somos convidados a então dispensar para os nossos irmãos e irmãs. O Senhor nos ama, o Senhor caminha no meio do seu povo, o Senhor não abandona os seus filhos, e o Senhor então nos faz capaz. E é por isso que entramos aqui, lá na segunda leitura que então São Paulo vai escrever a Timóteo. Ele vai falar então a fidelidade de Paulo. Parece que Paulo então estava aqui escrevendo uma carta então de despedida, uma carta de despedida para a comunidade, que mostra essa fidelidade, a sua entrega total. O seu cansaço ele depositava no coração do Senhor. Aquele que perseguia a igreja passou então a testemunhar o Cristo vivo e verdadeiro, a fé no Cristo que salva, no Cristo que então implica a mudança de vida. Vejamos, Paulo quer mostrar à comunidade que nós precisamos então de ter a expectativa, precisamos então de ter na nossa vida o exercício de querer caminhar para o céu. Caminhar para o céu, com todos os nossos defeitos e qualidades, que vão sendo modelados na nossa vida, no decorrer da história, porque o Senhor não nos fez para parar em deserto. O Senhor caminhou na frente do seu povo, para mostrar então ao seu povo, que Ele é o Senhor da história de Israel, que Ele é o Senhor da nossa história. E Paulo então, ele quer mostrar à comunidade, é necessário então
colocar o nosso coração em sintonia com o coração de Deus. É necessário então buscar essa esperança que é o próprio Cristo, essa esperança que testemunha o amor, essa esperança que nos desestrutura e nos faz então capaz de amar a cada dia. Essa esperança então que nos faz vencer todas as situações da nossa vida. Essa esperança então que abriu ali o cativeiro de Pedro, que levou então Paulo a evangelizar até os confins do universo, nos pede hoje a ser testemunhas, a sermos discípulos amados desse Cristo esperança, desse Cristo amor, desse Cristo que então vai nos desestruturando a cada dia para então sermos instrumento da graça. E é por isso que o Senhor, Ele vem para todos. Paulo vai falar da universalidade, da salvação. Cristo veio para todos. A salvação, ela veio para todos. E todos nós buscamos essa salvação que é o próprio Cristo. O Senhor nunca abandona um filho seu. O Senhor nos procura a cada dia. Padre, como o Senhor vai nos procurar a cada dia? Eu não vejo. O Senhor nos procura no sorriso do irmão. O Senhor nos procura então no bom dia, no boa tarde. O Senhor nos procura na obra de caridade que fazemos, porque nós enxergamos o Cristo lá naquela pessoa que precisa de nós, que precisa do bom dia, que precisa às vezes então de uma ajuda generosa, que precisa às vezes então de um escutar, de um desabafar dessa pessoa, para então voltar o seu coração para o coração de Jesus. E não foi isso então que Pedro e Paulo fez? Evangelizando, ouvindo os povos, indo então aos gentios, indo então aos pagãos, anunciando esse Cristo vivo e verdadeiro, que passou pelo mundo fazendo bem. E não é isso que a igreja nos convida a fazer? A sermos evangelizadores, a sermos sinais da graça, aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos plantar. Pedro e Paulo nos mostram então os dons do Espírito Santo. Mostra que muitos dons são dados para nós. Os dons do Espírito que une e unifica a igreja e faz a igreja então ser testemunha da graça do Senhor. E faz a igreja então evangelizar até os confins do universo. E faz a igreja então chegar na sua casa, sendo instrumento da graça, para você ser um cristão e uma cristã que dê testemunho da fé que você professa. Que faz você então vir então na fila da Eucaristia e colocar então o seu coração em sintonia com o Mestre e sendo comunhão na comunidade, e sendo unidade na comunidade, e não sendo divisão. Pedro e Paulo vêm trazer para nós o espírito de comunhão, o espírito de humildade. O espírito de humildade tão grande que Pedro não quis morrer como o seu mestre. O espírito de humildade tão grande que Paulo então foi até os últimos momentos da sua vida dando testemunho desse amor. A nossa recompensa é a coroa da glória. É a nossa recompensa quando nós somos instrumentos da graça aonde o Senhor nos envia. Quando nós somos igreja fora do templo, na sua casa e no seu serviço. Quando nós somos igreja acolhendo o irmão. Quando nós somos igreja perdoando como Cristo perdoou então os seus. Dando testemunho dessa graça. E é por isso que então Paulo ele vai mostrando que nós devemos de ter a confiança na ação de Deus, uma ação libertadora, uma ação então que vai nos tirando do Sheol, que vai nos tirando então da escuridão, que vai mudando a nossa vida, que vai mudando a nossa rotina, que vai nos encaminhando para o caminho do bem. Essa ação libertadora.
E é por isso que o Evangelho vai trazer para nós e nos questiona: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Você já se fez essa pergunta? Quem é Jesus para mim? Como o Senhor então perguntou ali os seus, o Senhor nos pergunta: quem é Jesus para mim? Aonde eu vejo Jesus? Que Jesus que eu estou buscando? O Senhor nos questiona. E Pedro então ele vai falar para nós: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E nós devemos então de proclamar como Pedro: Jesus para nós é o Messias, o Filho do Deus vivo. Quem me vê, vê o Pai, diz o Senhor. Tem uma santa da igreja, Chiara Lubitsch, ela vai falar então para nós: olha, eu vejo Jesus abandonado no irmão. Eu vejo Jesus abandonado naquelas pessoas que precisam de mim. Então eu rasgo o meu coração para ir ao encontro desse Jesus abandonado. Você está indo ao encontro do Jesus abandonado que passa perto de você? Do Jesus abandonado que talvez está lá na sua casa, precisando então de um ato de perdão, precisando então de um bom dia, precisando então de uma atenção, precisando então do seu amor para edificar então a sua casa, edificar então a sua história. Talvez o Jesus abandonado está ali, pertinho de você. Entre nós está e não os reconhecemos. E é por isso que então Pedro, ele vai gritar: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Aquele que negou Jesus então 3 vezes, rasga o coração: Senhor, tu sabes quem eu sou, tu me conheces. O Senhor nos conhece, o Senhor caminha na nossa história. E celebrar Pedro e Paulo hoje é então celebrar a comunhão da igreja. A igreja que então, em torno de Pedro hoje, Papa Leão, reza incessantemente para a edificação, busca a salvação, que é o Cristo, busca ser então testemunha do Evangelho. A igreja que nos acolhe como Cristo acolheu e acolhe a todos. Rezar pelo Papa é rezar então pela igreja, rezar então pelas necessidades da igreja. Uma igreja que reza então 24 horas. Quando a igreja então do norte se cala, a do sul levanta então o clamor. Quando a do leste se cala, a do oeste levanta o clamor. A igreja que reza. Por isso que temos então as monjas carmelitas que rezam pela igreja, como também outras congregações religiosas que rezam pela igreja, com todas as horas canônicas. Quando o padre Anderson termina a missa aqui, as monjas estão preparando para rezar o seu breviário, as suas horas canônicas lá no convento. É a igreja que reza incessantemente. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor então nos convida a sermos instrumento da graça aonde o Senhor nos enviar. Que o Espírito Santo nos faça então grandes testemunhas desse Evangelho, grandes testemunhas do amor de Deus e de sua misericórdia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.